Sem mais delongas, eu vou avançar para aquilo que nos traz aqui, que é o tema da saúde mental no trabalho, e a nossa proposta, a minha e do Simão Oliveira, que trabalhamos em equipa, é falar um pouco da monitorização do stress, como é que nós fazemos esta medição, este acompanhamento do stress e do burnout nas organizações. Nós estruturamos a sessão, agora se isto avançar... Estruturamos a sessão falando ou apresentando um primeiro ponto com a importância crescente da saúde mental no trabalho, porque é que isto se torna um tema pertinente e vital nos nossos dias, o impacto que tem ao nível organizacional e individual. Depois definir um pouco os conceitos, porque falamos muito de stress e burnout e nem sempre estamos em sintonia sobre o que eles significam. Falar também porque é que eles são conceitos fundamentais nos nossos dias, nomeadamente associados à saúde ou à menor saúde mental e o prejuízo que eles têm no desempenho laboral, e também depois apresentar então aquilo que é o final do título ou do subtítulo, que são as formas como nós monitorizamos e exemplificamos, quer com fins psicoeducativos, de autoconhecimento, e falar também nas estratégias individuais e organizacionais que nós podemos adotar para promover a saúde mental no trabalho. Deixem-me só que isto está aqui a dar erro na bateria. Pronto, já cliquei ali para ligar para não falhar a meio. E, então, do ponto de vista do primeiro tema, a importância crescente da saúde mental no trabalho e o impacto que tem, quer a nível organizacional e individual, está aqui uma breve história daquilo que tem sido a evolução deste tema. Começamos 2000 e pouco, de uma forma um bocadinho mais nítida, se calhar talvez 2010, a falar dos riscos psicossociais no trabalho e a noção dos riscos emergentes, nomeadamente os psicológicos, e aparece-nos o stress à cabeça. Depois há uma data marcante em 2014, que é uma campanha da Agência Europeia para a Higiene e Segurança no Trabalho, que nos vem lançar o tema da gestão do stress ou nos locais saudáveis com uma boa gestão do stress para os trabalhadores, poderem produzir melhor, trabalharem num bom ambiente. Há um momento marcante também logo a seguir, em 2017, em que o Dia Mundial da Saúde Mental elege como subtema a saúde mental no local de trabalho, não só a saúde mental em geral, mas depois o subtema no local de trabalho. E em 2019, há aqui, e eu fui pondo um crescendo do amarelo até ao vermelho, eu diria mais grave, a Organização Mundial de Saúde reconhece o burnout como um fenómeno ocupacional. Que fique já claro, não reconhece como doença, eu diria que isto é um presente envenenado para quem investiga estes temas, porque fica uma definição mais fluida. Chegamos a 2020, temos toda a pandemia e como a nossa vida foi mudada, e então, nestes últimos 2 anos, explodem os estudos do impacto da pandemia na saúde mental, quer do cidadão, quer do trabalhador, e aqui o trabalhador em múltiplas áreas ocupacionais, não são só os da linha da frente na área da saúde, mas todos os outros. Aqui, simbolicamente, eu trouxe alguns exemplos de relatórios e de flyers daquilo que ilustra, no fundo, esta evolução, para vermos que está fundamentada e que é algo que tem vindo a preocupar, não só na Europa, mas no mundo inteiro. Quando nós pensamos então no trabalho, convém sempre lembrarmos-nos da centralidade que ele desempenha na nossa vida. Nós somos muitas vezes, exprimimos-nos a partir daquilo que são as nossas funções, em vez de dizermos eu sou fulano de tal, eu sou professor, eu sou polícia, eu sou profissional de saúde, eu sou empresário, qualquer que seja a área, portanto utilizamos como o nosso cartão de visita. Ele dá-nos um significado à nossa vida, dá-nos realização e motivação, dá-nos um salário e, por exemplo, na pandemia, quem esteve nas linhas da frente, o dever de ajudar, o dever de cuidar, o dever de fazer algo, ele adquire esta centralidade que com a pandemia deu novas exigências e isso leva-nos ao impacto na saúde mental, ao sofrimento, e aqui à cabeça, neste sofrimento psicológico, aparecem-nos as palavrinhas stress, ansiedade, depressão e burnout, nitidamente como sendo aquelas mais estudadas e mais investigadas. Há um estudo português aqui feito pelo Instituto Ricardo Jorge, que nos fala na saúde mental em tempos de pandemia. Ele saiu em outubro de 2020 e recolheu dados em Portugal a partir de março de 2020 e aponta-nos na população em geral, as mulheres e os jovens adultos como sendo aqueles que foram mais afetados, as mulheres pela sobrecarga e pelo conflito trabalho-família,
os jovens adultos pela dificuldade de ter de ficar em confinamento e também os profissionais de saúde. E os profissionais de saúde diz-nos aqui que eles têm um risco de sofrimento psicológico 2,5 vezes superior ao resto da população, nomeadamente nesta primeira vaga da pandemia em que era muito incerto, não se sabia a gravidade, fomos apanhados todos de surpresa. Este outro relatório, que é um relatório que sai todos os anos, que nos dá o panorama da saúde, nomeadamente a saúde mental na Europa, portanto saiu agora em finais de 2021 e fala-nos em termos de estimativas daquilo que foi a explosão brutal dos problemas de saúde mental, nomeadamente a ansiedade e da depressão. Aqui estão incluídos, alerte-se, não só a saúde mental dos profissionais da linha da frente, como dos infectados, como do cidadão em geral que tem de lidar com infectados, com mortes, com confinamento, e depois também os trabalhadores. E nos trabalhadores, quer o trabalhador, eu diria, mais subalterno, quer o chamado empresário, no fundo, responsável, que tem de perceber como é que o seu negócio vai avançar. E aqui aparece-nos na Europa, portanto, um aumento da ansiedade e um aumento da depressão. Depois ali, com dados já recolhidos em 2021, aparece-nos o Reino Unido e os Estados Unidos na depressão, o Canadá e a França na ansiedade, portanto, características específicas de cada país. Eu trouxe aqui só 3 exemplos da proliferação de estudos que vão surgindo, há centenas já de publicações, por exemplo, um aqui que nos fala do impacto da pandemia na saúde mental, um outro à direita que nos fala das relações entre o stress ocupacional, as modificações no contexto laboral, a ansiedade e, sobretudo, eu trouxe este exemplo aqui que nos fala já dos profissionais que não são da área da saúde, porque os primeiros a serem estudados foram os da área da saúde, e depois eu trouxe este outro estudo aqui que nos fala também do impacto da pandemia na saúde e no desempenho do trabalhador, algo que nós devemos ter em consideração porque o mundo do trabalho então mudou. Aqui trouxe também alguns exemplos de estudos sobre os riscos psicossociais e a saúde mental no trabalho, portanto as instituições mais oficiais, nomeadamente a Eurofound, e todos são unânimes em reconhecer o impacto brutal que aconteceu na nossa saúde mental. O ESNER, que é um inquérito que é feito sobre os riscos psicossociais, portanto já foi publicado em 2022 e aparece lá várias vezes, fizermos a busca no documento stress, burnout, saúde mental, ansiedade e depressão, com estas consequências. Trouxe aqui esta figurinha que nos tem então o impacto da Covid na nossa saúde física, mental, emocional, relacional e, sobretudo, no conflito trabalho-família, nomeadamente no teletrabalho. Tudo isto leva ao stress no trabalho e este stress no trabalho tem também sempre aqui a ansiedade e a depressão. Temos ali o vaso e a plantinha que com a ansiedade fica encharcada, sobrelotada, isso vai levando ao burnout, que leva também depois no final à depressão. Não significa que eu partilho desta sequência de evolução do adoecer psicológico, mas só para vos alertar aqui sempre estas 3 palavrinhas associadas, ou 4, stress, ansiedade, depressão e burnout. Este ciclo então, de stress, ansiedade e depressão, que no fundo o burnout vai estar também intimamente ligado. Eu diria que o burnout no fundo vai beber sintomas também, estes quadros melhor identificados, eu diria clinicamente. Mas o burnout tem uma consequência mais brutal do que o stress, a ansiedade e a depressão, que é ele gera um ciclo vicioso entre problemas na vida pessoal e problemas na atividade laboral. Então, se nós pensarmos, a nossa saúde mental inclui o nosso bem-estar emocional, psicológico e social, quando está afetada condiciona tudo o que nós pensamos, sentimos e interagimos e, sobretudo, prejudica o nosso desempenho profissional. Há inúmeros estudos, nomeadamente até sobre os erros médicos e falhas no atendimento, para não falarmos depois nas linhas de montagem, entre estar em burnout ou estar em stress elevado e os erros que são cometidos. Depois isto leva a uma sensação de incompetência, uma desmotivação no trabalho, o isolamento, o ser cínico com as pessoas a quem prestamos serviços, a noção de culpa também e, no limite, leva ao suicídio. É verdade que o burnout mata. Há profissões que são mais, eu diria, predispostas ou atreitas para este suicídio pelo burnout, nomeadamente as forças policiais pelo acesso fácil à arma, mas também todos aqueles que fazem a manipulação de produtos e que sabem os seus efeitos. Por exemplo, há estudos na Austrália com os veterinários que suicidam com as substâncias que utilizam para praticar a eutanásia nos animais.
Há também suicídio em enfermeiros, médicos, portanto é verdade que o burnout mata. Estamos a falar de stress e estamos a falar de burnout, convém só clarificar que são coisas diferentes, têm uma importância crescente no nosso dia-a-dia e quer na investigação, quer na aplicação, estão associados então a menor saúde mental e a prejuízos do nosso desempenho laboral, mas quando estamos a falar de stress, estamos a falar de uma situação específica, uma circunstância que nós avaliamos como importante e da qual nós não podemos escapar. Então nós sentimos que não temos recursos para enfrentar. Aqui há o impacto dos chamados micro e dos macroestressores. Macro, aquilo que a sociedade nos vai transmitindo enquanto preocupações, micro, aqueles que dependem de nós, da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional. Quando nós estamos a falar de burnout, estamos já numa resposta desadequada para gerir o stress ocupacional ou o stress no trabalho, que é crónico ao longo dos anos. Eu diria que tudo começa no stress, termina no burnout e este pode terminar no suicídio. Então, em cima é a definição da circunstância específica. Quando nós falamos de stress crónico, são muitas circunstâncias acumuladas e ao longo dos anos. Convém aqui só dar uma pincelada, digamos, que quando nós falamos do stress, estamos então a falar neste desequilíbrio entre aquilo que me é exigido e os recursos que eu sinto que não tenho para enfrentar a situação. Quando nós estamos a falar de stress no trabalho e de stress organizacional, e aqui eu não vos vou dar uma aula em termos teóricos, fiquem só com a ideia que vamos utilizar como sinónimos, mas depois há uma discussão enorme sobre se são a mesma coisa ou não. Para aquilo que nós pretendemos falar aqui, porque o burnout é a parte mais importante, vamos utilizá-los como sinónimo em que o nosso trabalho é a nossa ocupação principal. E aquilo que acontece é que os nossos estressores vão resultar então da nossa atividade profissional e vemos palavrinhas que nas pesquisas aparecem como job stress, stress at the workplace, occupational stress, mas aqui vamos entender como sendo sinónimos. O stress ocupacional no trabalho então leva-nos a estados emocionais aversivos, negativos, desagradáveis, e com uma fonte que nós associamos ao trabalho. Depois isto vai nos fazer aumentar a ansiedade, a depressão, até o stress pós-traumático, nos profissionais de saúde, a fadiga de compaixão, o trauma secundário, por exemplo, em quem tem de atender vítimas doentes, e tudo isto depois culmina no burnout. Eu pus ali a imagem do bonequinho que carrega o seu trabalho às costas e que vai estar ali cada vez mais sobrecarregado. Sabemos que existe então um desequilíbrio ou incompatibilidade entre o indivíduo e o trabalho, e o trabalhador percepciona as exigências cada vez mais brutais do seu meio laboral e não sabe como escapar, ou seja, não se vai despedir, não vai faltar, ou melhor, às vezes também falta, mas sabe que não pode desistir do seu trabalho. Esta experiência negativa é caracterizada por períodos de tensão, frustração, irritabilidade, e então tudo isto se transforma num caldeirão extremamente perigoso porque tem impacto a nível individual e a nível laboral. Temos o absentismo, quando pode faltar, mas também temos o presentismo, estar no local de trabalho sem estar a produzir decentemente. É aqui que ocorrem muitas vezes os erros. A pessoa está lá, mas na prática não está lá, está com a cabeça sobrecarregada dos seus múltiplos estressores. E então a sua prestação de serviço e até a imagem da organização ficam postas em causa. Aqui eu trouxe só um exemplo das fontes de stress no trabalho mais citadas: a falta de condições do posto de trabalho, o perigo, a sobrecarga de horários e de tarefas, nós vimos mesmo isto muito na pandemia, as injustiças e falta de reconhecimento, a falta de controle da tarefa e a insegurança do vínculo contratual, os conflitos com os colegas ou com a hierarquia, depois fenómenos já com um patamar de gravidade diferente, bullying, assédio, e depois também temos as políticas da organização, a liderança, a falta de apoio das chefias, e aqui um dado muito importante também é aquilo que nós chamamos as posições sanduíche ou as chefias intermédias, que têm de prestar contas aos superiores e receber informação do trabalhador das linhas de base. Estas chefias normalmente intermédias têm ainda uma fonte adicional de stress específica. Então eu diria que tudo começa no stress, passa para o stress ocupacional e termina no burnout, que é já a linha vermelha. Quando estamos a falar da pandemia, não nos podemos esquecer dos profissionais da saúde que podem sofrer daquilo que às vezes chama uma espécie de burnout mais específico, é uma discussão também teórica que não vamos trazer para aqui, que é a chamada fadiga de compaixão, que tem sintomas específicos.
Passamos então do stress para o burnout, impacto negativo do trabalho no trabalhador, uma solicitação constante que, se nós pensamos nas novas tecnologias, agrava uma situação e que depois se traduz também rapidamente a algo que nós muitas vezes desprezamos, que é, por exemplo, a cólera na condução. As pessoas estão sempre a dar buzina delas, a fugir umas das outras, a tentar ultrapassar, e isso gera um caldeirão de stress logo, por exemplo, na ida para o trabalho, e também o conflito trabalho-família. Então podemos falar desta noção de stress crónico que abrange a nossa vida pessoal e laboral. O que é o burnout? Quando nós estamos a falar de burnout, convém clarificar porque o termo popularizou-se. É um processo que ocorre ao longo do tempo pelo modo de enfrentar os estressores crónicos no trabalho e termina num estado. É o fósforo que vai ali gastando-se. Este estado é aquilo que se chama a erosão da alma do trabalhador. As palavras que eu mais ouço no terreno é já não aguento mais. A pessoa sente que os seus recursos vão desaparecendo. E normalmente nós percebemos que o trabalhador está em burnout porque há uma explosão num trabalho, um comportamento completamente atípico, muitas vezes caracterizado por agressividade, outras vezes caracterizado por um ataque de choro e seguido de remorsos. Portanto, nós temos ali o exemplo do copo, mas o burnout é o copo, os nossos recursos que vão ficando vazios, é o esvaziar da nossa capacidade. E a certa altura não há copo, não há força para ficar de pé e temos ali então o trabalhador em burnout que já nem sequer consegue carregar a sua malinha que está no chão. Quando nós falamos de stress e de burnout, convém fazermos também esta comparação. Desequilíbrio entre as exigências e recursos no stress, resposta desadequada ao stress crónico que esgota as capacidades. No stress, o trabalhador ainda tem a sensação de controle para diminuir o stress, no burnout já perdeu essa capacidade e isso é penalizador porque a pessoa não vê a luz ao fundo do túnel. No stress falamos em demasiado, no burnout em suficiente, no stress em temporário, no burnout em duradouro. Eu costumo trazer sempre esta figurinha do bonequinho Eric, que quando está estressado consegue tirar uma fotografia, mas no burnout ele pede desculpa porque no fundo já não tem forças para tirar sequer, para posar na fotografia. E o burnout então este esgotar. Aqui eu não vos vou sobrecarregar, só trouxe a figurinha para sabermos que isto tem nomes e tem autores, portanto o pai e a mãe dos estudos do burnout na década de 70 são a psicóloga americana Christina Maslach e o psiquiatra americano Freudenberger, em que eles vão definindo quais são estas características e a partir daí o burnout eu diria que ganhou asas até em 2019 ser reconhecido como fenómeno ocupacional. Há uns anos atrás eu estava numa formação e alguém me perguntou, então deixe-me esclarecer, no burnout o correr por gosto também cansa. E eu gostei tanto dessa frase que que pedi autorização para trazer para fins futuros, porque no fundo o burnout é também associado a quem entra para a carreira com ideais elevados, altruísta, empenhado, e estas pessoas sofrem ainda mais. As pessoas que estão completamente desligadas não vivem o trabalho com a mesma força. Ora, a sociedade agora exige muito mais de nós em termos de trabalho e nós vemos no trabalho também aquela motivação e aquela centralidade. E então o burnout vai levar a esta erosão do espírito, vai afetar o desempenho profissional e as empresas muitas vezes consideram que o burnout é um problema individual, não é um problema organizacional e depois não percebem que a imagem e a qualidade dos serviços prestados se vão deteriorando de forma brutal. Mas uma fuga para a frente costuma-se dizer é um problema daquele trabalhador frágil que não consegue aguentar o burnout. Trouxe-vos aqui, há inúmeros modelos, mas trouxe-vos aqui só um exemplo daquilo que são as dimensões mundialmente mais famosas do modelo da Maslach e os seus colaboradores, que é a noção de exaustão emocional, o tal esgotar progressivo da nossa capacidade, o descanso no fim do dia não chega para recuperar, a pessoa acorda mais cansada do que quando se deitou, tudo começa a ser um esforço enorme e há uma sensação de desgaste e de vazio. Como devem imaginar, a pessoa não tem consciência disto, normalmente são mais os outros, ou vai ao médico com queixas difusas, não tenho força, será que eu tenho um tumor, que é alguma doença grave, porque não estão a associar a este mal-estar e este sofrimento psicológico.
A certa altura, uma forma de enfrentar esta situação é começar a desinvestir do trabalho e então é desligada e a pessoa pode ter comportamentos cínicos. Dói-me aqui um braço, a mim também me dói muita coisa, ou seja, a pessoa desliga, não tem ilusões, não se entrosa na equipa e vai-se afastando, ficando irritado, quase paranoico em termos da relação com os outros. E tudo isto também culmina na falta de prazer no trabalho ou na ineficácia. A pessoa começa a estar sobrecarregada, não tem os seus recursos para fazer a tarefa corretamente, comete erros, se comete erros sente-se culpada, sente culpada depois presta menos atenção e comete mais erros e temos aqui um ciclo vicioso. Eu deixei ali só o exemplo do questionário mundialmente mais famoso, o MBI, que entretanto a Maslach vendeu e que agora tem direitos de autor particularmente caros quando nós queremos aplicar um questionário, penso que anda entre 1 a 2 euros a pagar, e temos também outros questionários que vão surgindo e trago-vos aqui este do professor Pedro Gilmonte da Universidade de Valência, que tem uma dimensão que eu acho que é particularmente feliz para quem cuida ou interage com outras pessoas que pedem algo, serviços de saúde ou não, que é a noção de culpa. E a culpa é uma dimensão importante porque vai ali entrar para este caldeirão. A seguir eu cometo um erro, sinto-me culpado, ou eu fui agressivo com a pessoa, sinto-me culpado. E é ali mais uma fonte de stress. Normalmente perguntam-me quais são as percentagens e eu alerto sempre, as percentagens dependem do estudo. Eu posso fazer um estudo com 50 pessoas e dizer que tenho 90% em burnout ou posso fazer um estudo com 2.000 pessoas. Portanto, muita atenção na parte metodológica dos estudos, que cada um dá uma percentagem real, mas temos de ver quais as características da amostra, uma vez que não há levantamentos a nível nacional e dependem também muito da metodologia da recolha, da adesão, se a pessoa está em condições de responder ou não, e também do voluntariado e da forma de divulgação e da profissão. Os estudos mais antigos, nos anos 90 até 2000, falavam a 3 a 16% de trabalhadores abrangidos. Depois há aqui um estudo mais recente que diz que há de 3 a 29%. Eu, em média, encontrava nos meus estudos com populações variadas cerca de 6% e agora já vamos em 20%. Vale o que vale. A ideia é nós termos esta consciência que depende das amostras, das dimensões. Por exemplo, agora aparece-nos o teletrabalho a interferir muito com isto e com o conflito de trabalho-família. Deixo-vos aqui só alguns exemplos nos profissionais de saúde, na linha da frente, aqueles que foram os primeiros a ser estudados. Aqui um exemplo que nos compara 2 hospitais e que nos fala 81% ou 67%, ou então 74% em média. Aqui 2 estudos do lado direito do slide 21 que nos falam em 50%, mas aqui este estudo que está em baixo, eu trouxe porque foi dos primeiros que eu encontrei o ano passado a falar-nos já no início de 2021 dos trabalhadores que não estão na linha da frente da Covid. Entretanto, começaram a surgir outros estudos, há 1 ou 2 que eu já encontrei, por exemplo, polícias na linha da frente e outras profissões como transportadoras, repositores de supermercado, todas as profissões que nos permitiram estar em confinamento e que agora começam a ser também estudadas com o impacto da Covid na sua saúde mental. Em 2019, na altura em que o burnout foi considerado fenómeno ocupacional, o Jornal Expresso trouxe logo uma série de títulos que tinham a ver com o prejuízo que o burnout causa nas empresas. Reparem, 329 milhões, 300 milhões com a exaustão, com os erros. Depois também assistimos na pré-pandemia a noção, ficou muito na moda a felicidade no trabalho, mas infelizmente à velocidade a que apareceu o conceito de felicidade também desapareceu, porque a pandemia veio romper isto. Entretanto, em 2021, trouxe-vos aqui só este exemplo desta notícia, como as empresas e os funcionários podem evitar o burnout. E também aqui, a partir de janeiro de 2022, ele passou a integrar então como fenómeno ocupacional a classificação internacional de doenças e aqui uma noticiazinha que nos diz que as empresas precisam de ficar atentas para este risco. Este risco já tinha sido salientado pela Eurofund em 2018 para a necessidade das empresas fazerem estudos comparativos do burnout, ainda pré-pandemia. E porquê estudos? Porque o burnout e o stress têm consequências, não só a nível individual, como já percebemos, mas também a nível organizacional. Ali o risco de saúde, mas nunca é demais nós olharmos para este slide, porque ele mostra-nos o lado do que eu, indivíduo, posso tentar ver em mim, tentar evitar, e do que eu, organização, posso tentar também evitar, prevenir nos meus trabalhadores.
Isto é de tal maneira importante e crucial que a Ordem dos Psicólogos, em 2020, lançou uma série de flyers, um site, uma aplicação para se responder ao burnout. Porquê? Porque estamos, depois de março de 2020, com os profissionais da linha da frente completamente exaustos, outras profissões a gerir tudo aquilo que foi a mudança de trabalho, portanto estávamos no pós-confinamento de 2020 e então explodem uma série de dúvidas, o que é isto que eu sinto, o que é este sofrimento psicológico. Isto está de acesso livre, está ali o link para depois poderem consultar e tem então perguntas e respostas que tentam no fundo sensibilizar e já é um início daquilo que é um pouco a monitorização. A própria Direção-Geral de Saúde criou mesmo um site para a saúde mental, para os profissionais, para o cidadão, tal a importância do impacto da pandemia em todos nós e em outubro do ano passado eu encontrei esta entrevista, portanto desconhecia aquilo que se passou com esta deputada, não sou muito ligada à política e não me apercebi que ela tinha desaparecido um pouco das notícias e então quando encontrei esta entrevista, fica aqui o link, porque ela assume como é que foi adoecendo e o que é que ela sentia. Portanto, a entrevista é longa, mas acho que é particularmente feliz porque ela não tem medo de dizer isto. E isto aparece logo após o Dia Mundial da Saúde Mental, em outubro. Então, nós podemos olhar para aqui, ver a verde é o nosso ideal, prevenir, a amarelo é o nosso real, monitorizar, e a vermelha é quando nós já temos as pessoas mesmo doentes, temos de fazer a intervenção e tratar delas. Vamos avançar então para o nosso último ponto e eu aqui chamaria a atenção para aquilo que são as formas de monitorizar, que neste slide aqui do lado esquerdo da prevenção nos fala na identificação dos níveis de stress, de burnout, ansiedade e depressão, mas esta prevenção pode ser mais alargada e então nós falamos em estratégias da nossa atuação no local, numa empresa, numa entidade, numa organização, num hospital. Por um lado, dar a conhecer o que são os sintomas e este conhecer, muitas vezes as pessoas sofrem e não sabem o que é que têm, não conhecem, não sabem que é normal, entre aspas, aqueles sintomas traduzirem este adoecer psicológico e isso também as angustia mais e funciona como stressor. Quando nós estamos a trabalhar numa organização, a ensinar uma boa gestão de stress e como lidar com os conflitos na equipa. Também se estimula muito o apoio através de grupo de pares, que às vezes na realidade portuguesa é difícil porque a avaliação de desempenho e a competição, e também os serviços de saúde ocupacional, que poderiam trabalhar isto, por vezes não ser só a parte física do adoecer pelo trabalho físico, mas também esta parte mental, e trabalhar do ponto de vista, eu diria, vou defender para o meu lado da psicologia e não só da medicação, digamos, mas há alturas em que esta estratégia de atuação já é o tratar, e aí como é que nós tratamos uma pessoa em burnout? Descanso forçado, muitas vezes com medicação, afastamento do local de trabalho e regressar com cuidado, a farmacologia, a tal medicação, psicoterapia e também agora terapias complementares. Nestas terapias complementares, nós começamos em 2019 um projeto de investigação, que depois parou pela pandemia, que estamos agora a retomar, que tentava tratar do ponto de vista individual com este equipamento que está aqui, que está a título experimental na nossa faculdade, uma máquina de hipertermia de corpo inteiro por infravermelhos, em que no cancro se notou que este tratamento, que já existe em Portugal, melhorava o bem-estar das pessoas e então fizemos levantamento de literatura, revisão de literatura, está aqui um exemplo de um artigozinho nosso e também de um artigo internacional que no fundo mostra a tendência internacional para utilizar este equipamento, não só no tratamento do cancro, mas também para os sintomas depressivos. E nós saltamos da depressão para a ansiedade, stress e nomeadamente stress pós-traumático, fizemos umas recolhas, publicámos umas coisas muito simples que nos mostrava um impacto interessante aqui a nível individual, mas sobretudo nós tínhamos de monitorizar, no início até tínhamos monitorização diária para seguirmos o impacto de uma sessão deste tratamento através do Google Form e uma das queixas que nós recebemos na altura é que as pessoas queriam ter a devolução dos seus resultados. Eu participo no estudo durante um mês, 2 ou 3, mas ninguém me diz nada, só dá um relatório final e então isto deu-nos uma outra ideia para a monitorização. A nível organizacional, ainda antes desta monitorização, trago-vos aqui só o alerta que intervir numa organização para o burnout, para tratar, é muito complexo. Portanto, as organizações são máquinas pesadas, como certamente todos vocês conhecem.
É muito importante ter o apoio dos departamentos ou dos serviços de saúde ocupacional e também, no fundo, a ensinar, sensibilizar que é possível voltar depois do burnout. A pessoa vem, é diferente, mas é possível recuperar. Aqui eu deixo um exemplo, se depois vocês quiserem, espero eu rir, consultar este vídeo que é famoso, porque tem música daquilo que é um mau dia no trabalho. É um open space com aquilo que são as tais explosões de burnout. Como ele é longo, não vamos aqui sobrecarregar, porque nem sempre o meu computador o consegue mostrar e fica o desafio no final. Espero que vocês riam, que achem piada, porque aquilo que eu tenho notado em muitas formações é que as pessoas já não riem e já me chegaram a pedir, desligue o vídeo porque eu revejo-me nisso e eu também estou a sofrer assim. Para não ficarmos com uma ideia muito pesada, digamos, há coisas que nós podemos fazer sozinhos enquanto trabalhadores e monitorizar esta concretização se nós estamos a executar, estabelecer prioridades e aprender a gerir o stress, tirar um tempo só para nós e fazer algo agradável, treinar a aceitação. Há coisas que eu não posso fazer, não posso controlar, então eu tenho de aceitar, se não quero sair do emprego ou do trabalho. Não assumir os problemas dos outros, evitar a culpa, tentar delegar tarefas, trabalhar em equipa, ser proativo, vai acontecer isto, o que é que eu posso prevenir, delimitar fronteiras e saber conseguir não. Se eu saio às 5h30, posso dizer não vou reunir às 5h25 porque sei que a reunião vai demorar 1 hora, portanto já não vou, ou então às 5h30 saio. Ter uma alimentação saudável, exercício físico, bom sono, tentar equilibrar a vida pessoal e profissional. Como devem imaginar, isto é muito bonito de mostrar aqui, na prática é extremamente difícil de concretizar e sobretudo quando nós fazemos algumas destas sessões e depois tentamos monitorizar a concretização, estamos a provocar ainda uma pressão adicional. A prevenção na organização também é feita, muito mais pesada, mas é execuível de fazer, identificar, e aqui começa o primeiro passo da monitorização, identificar para depois tentar reduzir os estressores no contexto laboral, nomeadamente aqui os mais simples, as más condições físicas, reestruturar tarefas, alterar o processo de comunicação, rever a liderança, identificar, gerir conflitos, estimular o trabalho em equipa. Há, por exemplo, este modelo do Canadá, que em congressos internacionais é muito apresentado, mas é super caro, nós já o tentamos trazer para cá, mas o preço era incomportável, do Michael Letter, que trabalha com a Maslach, que é o modelo da CRIO, da civilidade, respeito e da motivação no trabalho. Tentar também uma boa gestão de horários, de supervisão, de partilha de tarefas e aquilo que alguns autores dizem, uma maior humanização dos locais de trabalho. Nós passamos 8 a 10 horas às vezes no nosso local de trabalho ou afastados de casa. Tentar também alertar as instituições para escolher estratégias execuíveis e adequadas à adesão na organização. Nós, por exemplo, podemos dizer ao sábado vamos estimular uma caminhada entre os trabalhadores e eles mandam-nos dar meia volta para dizer já não me basta trabalhar aqui a semana inteira, agora ainda vou ter de aguentar o fim de semana. Portanto, nós temos de partir de algo de dentro para fora, porque um dos defeitos destas intervenções nas organizações são sentidas muitas vezes como uma pressão. Então, nem sempre as pessoas começam por partilhar, têm dificuldade em confiar em fazer o apoio de pares. Eu diria que isto demora anos, mas é possível promover a saúde física e psicológica no local de trabalho. Não pode ser de forma nem imposta nem invasiva, porque senão vai ser um estressor adicional e não vamos ter adesão. Isto é muito mais difícil de executar, a adesão, a aceitação, a compreensão das vantagens a longo prazo, mas tem efeitos a longo prazo. Claro que nós também podemos dizer que é extremamente difícil de aplicar no atual contexto de crise socioeconómica. Sai um trabalhador e vem outro e as pessoas vão se sujeitando, mas é possível, trabalhoso, possível, mas atrativo, eu diria. Aqui deixo só o exemplo da matriz. Na organização, nós podemos tentar diminuir o stress ou aumentar os recursos, a mesma coisa no nível individual, só que na organização temos de ter consciência que demora muito mais tempo, tem implicações gerais, as organizações são um macrosistema e há dificuldade, é uma máquina pesada em mudar. Então aposta-se muito mais facilmente e de forma, eu diria, execuível e visivelmente mais fácil na prevenção, através do autoconhecimento e na psicoeducação. E aqui dou-vos o exemplo na continuidade do estudo com a máquina e à volta, portanto nós tínhamos também um estudo a correr com estas pulseirinhas. A ideia nasceu em Espanha com esta equipa com quem eu colaboro já há muitos anos e que tem uma pulseira dele já há uns bons 5, 6 anos e então nós colocamos, andamos em algumas empresas e fomos colocando estas pulseiras em quem aceitava para fazer um estudo de monitorização diária, semanal, mensal sobre os níveis de stress. Depois isto deu origem ali
àquela publicação, continuamos agora a publicar-se com as pulseiras com a equipa de Espanha, e aqui aquilo que nós fazíamos era a monitorização mais simples. Questionários de acesso livre, em que nós dávamos para a pessoa preencher, às vezes até em papel, depois aqui transformamos no Google Form, e depois, quando nos pediam, devolvíamos os resultados aqui com uma cotação, que qualquer pessoa que aplique questionários vê se é permitido, e este é de acesso livre, é permitido trazer aqui, com a cotação, para depois a pessoa se situar e perceber qual é o seu nível. Utilizávamos o Google Form, depois fazíamos uma devolução de um relatório individual, aqui o participante B1, e um relatório para a empresa, aqui o título do estudo, com a devolução para a empresa. E como devem imaginar, isto quase matou de stress a minha equipa, nos fez entrar em burnout, porque o Google Form diário a descarregar, a cotar, a ter os relatórios prontos, foi caótico. E então começamos a assistir também, ou assistíamos na altura já, à preparação daquilo que era a devolução imediata. Nós começamos este projeto em 2019 e começamos a pensar numa plataforma de monitorização. E, para a nossa alegria, imediatamente começamos a ver que esse é o caminho do futuro. Em 2020, a Ordem lança este tipo de flyers de como é que eu me sinto com a devolução dos dados, com a cotação. Vemos também depois a Eurofound a falar na digitalização, nas plataformas, e agora em 2022 a Universidade do Minho, com este grupo, lançou mesmo esta plataforma, que é muito famosa entre os nossos estudantes, para monitorização da saúde mental. Então, aquilo que parecia ser um receio com que nós nos confrontávamos em 2019, quando começamos a pensar nesta monitorização mais aprofundada, que era a adesão para a autoconsciência versus o receio dos instrumentos de diagnóstico, tínhamos psicólogos a dizer isso não pode fazer, é de acesso livre, mas não pode dar a cotação. Para a nossa alegria, rapidamente em 2020 e 2022 isto explode. E então agora iria entrar na reta final, mostrar-vos como é que nós fazemos esta monitorização, com uma aplicação que começou aqui com este estudo do Google Form e com o apoio da Flex Saúde e da Somos 2, de 2019 a 2022, nós desenvolvemos esta plataforma que, quando se preenche, devolve imediatamente no semáforo de graus ou de gravidade o resultado ao sujeito. Ela foi pensada mais para os estudos que nós fazíamos e fazemos nas empresas e não tanto propriamente para os estudantes, mas é válida para qualquer pessoa, mas ao ser pensada para as empresas, portanto fizemos logicamente estudos piloto com o apoio das empresas para percebermos o que é que cada um queria, o que é que o trabalhador e o que é que os recursos humanos e o CO também queriam. E apareceu-nos a possibilidade, que eu vou aqui demonstrar, de também ter um acesso imediato para um diretor de recursos humanos, um diretor de departamento, poder ver ali os resultados imediatos. Portanto, nós auscultamos algumas pequenas e médias empresas, sempre a garantir que o relatório para o diretor é um relatório global e que mantém o anonimato, os trabalhadores também mantêm o anonimato, mas toda a gente consegue recolher ou conhecer o padrão em tempo real. Logicamente, também nos permite, enquanto investigação, armazenar os dados, nomeadamente para os departamentos poderem comparar ao longo do tempo, porque nos é exportado em folha Excel e SPSS. E nós podemos inserir aqui, no fundo, tudo aquilo que pretendemos, com o formato de questões, fórmulas de cotação e textos de devolução. Nós, de 2019 a 2022, já recolhemos dados em 10 empresas com a plataforma mesmo em cheio em 2021, 2019 e 2020 foi mais de teste e de construção da plataforma. Também já recolhemos no Brasil, nomeadamente o Instituto Nacional de Segurança Social, e temos já cerca de 5.000 utilizadores registados. O que é que a plataforma nos faz? Um guia de um participante em que faz um registro, participa, visualiza os resultados e recebe um relatório, que eu vou já demonstrar. O CO também faz um login, visualiza os resultados globais, mas pode aplicar filtros de comparação e também exportar o relatório. E depois nós, o que estamos a medir neste momento, tem um formato sempre de caracterização sociodemográfica, consentimento, vai a comissões de ética, direção. Neste momento temos lá injetados estudos para a percepção de stress, ansiedade, depressão, coping resiliente, engagement, mas aqueles que nos pedem mais e que estão a circular por aqui já em algumas empresas são do burnout, do conceito mais recente que nós estamos a trabalhar e adaptar para Portugal, o questionário de depressão pelo trabalho. Também nos pedem muito impacto do teletrabalho e agora mais recentemente os riscos psicossociais no trabalho, nomeadamente
nomeadamente o COPS com a versão curta ou média, mas podemos lá injetar depois questionários a pedido em função do que nos é solicitado em cada estudo. O guia do participante é um PDF muito simples, com os códigos e com uma explicação de como é que a pessoa se pode registar, é intuitivo, e depois também temos o guia do COO que também explica como é que a pessoa pode visualizar. O que é que cada um visualiza? É preciso um código de uma empresa, normalmente nós utilizamos o NIF porque é público e atribuímos na programação um código de estudo. A visualização da plataforma é deste tipo, a pessoa quer se ligar ali pela primeira vez, tem de fazer o registro. Aqui são pedidos alguns dados que às vezes assustam as pessoas, X números do cartão de cidadão, X do NIF, mas é uma forma de se controlar que não há dados repetidos. E às vezes as pessoas não querem coloca 4 números do cartão de cidadão da mãe, 4 do pai, 2 letras do filho e por aí adiante. Nós não controlamos isto porque na retaguarda é gerido a um código, e aqui um código alfanumérico é o que a pessoa recebe e aquilo que nós visualizamos. Quando recebe o código, entra nos estudos com o NIF e com o código de estudo e com o seu código particular e, por exemplo, aqui uma visualização do que é o acesso de um participante. Pode realizar aqui este estudo de desgaste psicológico pelo trabalho, mas já realizou aqui um questionário e pode consultar os seus dados no dia 6 de dezembro de 2020. Portanto, isto corresponde aos nossos estudos piloto. Aqui, a pessoa, o participante, o trabalhador a nível individual pode voltar atrás e ver as suas perguntas, pode tirar print screens para perceber o que é que respondeu e quando faz o submeter imediatamente recebe um relatório destes. Ou seja, visualize este tipo de informação por níveis, vermelho, verde, e recebe também, se clicar no exportar PDF, recebe a informação mais pormenorizada. Nós construímos estes textos com os pontos de corte para devolver, com endereços de e-mail, isto pode ser apresentado a um médico, apresentado a um psicólogo, vale o que vale, porque não são instrumentos de diagnóstico clínico e aí não temos permissão para os, como devem entender, aplicar aqui em larga escala, muito menos nesta demonstração, mas a pessoa mal submete, recebe um texto explicativo, recebe um mail de contacto, se assim for importante, consoante o estudo, e recebe uma cor e um alerta para isto, para os seus resultados. Quando nós começamos a ter a plataforma já muito bem aceite, surgiu-nos o pedido de estudos internacionais, de empresas multinacionais, e então, recentemente, a plataforma foi duplicada e tem uma versão em inglês. Trago-vos aqui só um print screen do COPS, que é um dos mais pretendidos, na versão portuguesa e depois exatamente igual na versão inglesa, e a plataforma também permite injetar e devolver, com aquilo que nós injetamos, mas sobretudo na interface também já está programada para inglês. O que é que o CO/RH vê? Vê em um formato em gráficos. Aqui, por exemplo, um gráfico global dos níveis, na sua amostra global, mas quando aplica um filtro, por exemplo, aqui um filtro que aplica para o sexo dos participantes, feminino ou masculino, quais são as percentagens por patamar de gravidade da situação e depois quais as percentagens em cada categoria do filtro aplicado. Podemos ter grupos etários, podemos ter departamentos, há depois formas de aplicar para evitar que se consiga chegar a um indivíduo específico. Por exemplo, se num departamento tivermos 10 mulheres e um homem, a plataforma pode bloquear e não dá os resultados do homem, só dá das mulheres, de maneira a não se perceber individualmente quem é a pessoa. Como investigador, o acesso que nós temos são aqui alguns estudos, e estou mesmo a terminar, alguns estudos em que nós podemos ver o estudo, a investigação que nós temos em curso, podemos ter o questionário que é composto por vários blocos ou instrumentos, por exemplo, o MBI, ou um instrumento de conflito no trabalho-família, ou do engagement, e depois podemos ter as dimensões de avaliação, que é o texto que nós devolvemos e a fórmula de cotação. Portanto, temos aqui um exemplo em português e em inglês, que é o COPS que já está introduzido, os outros ainda não. O que é que eu como investigador vejo? Totalmente anónimo, vejo ali códigos, e estou mesmo a terminar, os códigos de sujeito, uma grelha em Excel que me dá a transformação numérica ou em categorias e depois também consigo ver no final desta grelha em Excel o panorama da minha amostra. Esta é a base de dados que é gerada para o investigador ou para um serviço de recursos humanos. Para terminar, porque é que isto é importante?
estamos constantemente a ser expostos a macroestressores que no fundo também nos destroem. A semana passada eu recolhi isto, eventual sexta vaga, guerra na Ucrânia, poeiras, falta de componentes, regresso ao teletrabalho com os combustíveis, ou seja, a saúde mental e o impacto veio para ficar, é algo que nos deve sensibilizar e alertar, e então deixava-vos aqui como último slide aquilo que é a tendência europeia para as plataformas digitais, e estes trabalhadores vão estar debaixo de uma exigência brutal com muita coisa online, alguns já estão, para a preocupação que saiu agora em 16 de março para o bem-estar do trabalhador e aquilo que no fundo foi o patamar do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Investir agora para transformar as instituições em resilientes, porque nenhum trabalho vale a nossa saúde mental. Deixo-vos aqui a fotografia da faculdade e nós depois iremos disponibilizar estes materiais. Sensibilizo só que alguns questionários podem ter direitos de autor e depois, portanto, eu disponibilizo os slides na sua totalidade, depois iremos ver como é que vocês vão receber e também depois iremos dar os nossos contactos. E daria então por terminada a apresentação, agora, não sei onde é que eu carrego, acho que já não estão a ver o meu ecrã e agradeço a vossa atenção. Muito obrigada, Cristina. Muito interessante foi. Obrigada. É realmente um tema muito interessante e é bastante preocupante os indicadores que temos vindo a receber. Eu deixava agora aberta a sessão de perguntas para quem tiver alguma questão que queira colocar. Podem pôr a mão no ar ou abrir o microfone. Possivelmente está tudo estressado. Depois entramos nos macroestressores e a velocidade a que eu falei para controlar aqui o relógio. Eu tinha aqui duas perguntas que se calhar já vêm um bocadinho de encontro com aquilo que disse, mas que não é demais reforçar, que é quem está numa empresa, eu acho que aqui podemos ter dois pontos de vista, que é o lado do empregador e o lado do trabalhador. E a minha pergunta vai no sentido do lado do empregador, que é como é que eu, enquanto empregador, não é? No meio das 3.500 tarefas que tenho para fazer todos os dias, porque estamos todos absolutamente assoberbados, não é? Consigo dar resposta a esta questão de estar atento às pessoas e perceber onde é que estão estes sinais, não é? Onde é que como é que eu desbloqueio isto? Ok. Portanto, se eu soubesse dar-lhe a resposta, já estava rica em termos de solução. Agora, a minha experiência em 20 anos a andar no terreno, eu diria que temos duas formas de abordar a questão. Uma é deixar que alguém, infelizmente, exploda para isso se tornar num problema pertinente, ou seja, alguém tenha uma explosão destas em burnout que põe a causa e então isso serve de sensibilização para todos. Ele ou ela explodiu, isto está mal, vamos falar com a chefia e parte dos trabalhadores. Outra é eu também tentar sensibilizar os tais locais humanos, tentar aferir, depois posso ficar eu em burnout com essa preocupação pelos meus subalternos, digamos, tentar perceber se há coisas pequenas que eu posso identificar. E, por exemplo, às vezes passam-se tantos questionários de satisfação com isto ou com aquilo e não se põem 2 ou 3 perguntinhas no que é que imaginava que a instituição pode ajudar. Claro que podem aparecer as coisas mais disparatadas. Nós uma vez fizemos isso na faculdade, gostava de ter arroz de cabidela no bar. Mas o que é certo é que para além da emenda saíram coisas importantes. Uma delas que nós aplicamos do tipo desencontrar os horários das aulas, porque o bar fica sobrelotado e nós morremos de stress. Foi uma coisa que ninguém se tinha lembrado, eu estive na direção da faculdade já como vice-presidente e que na altura fez moça. Porque é que nós, dando a voz às pessoas, não conseguimos saber o que é que as preocupa? Por exemplo, numa empresa, uma das preocupações eram jovens mães a começar a reunião às 5h25 para ir buscar as crianças às 6, que não podiam ficar fechadas na rua, fora do infantário. Outra era o estacionamento. Então eu diria que para o empregador seria primeiro dar voz às pessoas e tentar que aquilo que recebem que seja realista, para por aí nós percebemos se há pequenas coisas que às vezes quem não está ali
não se apercebe do quanto isso estressa as pessoas, horários desencontrados, eu tenho de precisar de operar uma máquina, mas o técnico me dá apoio à máquina e entra meia hora depois de mim, então todos os dias eu vou em stress. Depois também, eu diria algo que tem andado muito, estas sessões de informação, divulgação, o que é que são os sintomas, o que é que eu sinto, é normal. Por exemplo, nós estávamos com estes testes da plataforma em 2019 e eu tinha muitas ofertas de testadores, portanto, meus alunos que trabalhavam, que se serviam da devolução do semáforo para ver os que estavam na linha da frente, o que é que lhes estava a acontecer. E então isso deu-nos muito mais força para esta plataforma que é, professor, olha, eu fiz, hoje deu muitos vermelhos. Está bem, como é que você geriu isso? Fui ali fazer uma futebolada, no outro dia já tive mais verdes ou amarelos. Portanto, às vezes, há pequenas coisas que as pessoas têm em si os recursos. Um outro dado que eu diria é nunca impor. Quando nós estamos a impor, as pessoas vão reagir mal. Eu posso ser uma empresa muito vocacionada para cuidar dos meus trabalhadores, mas se eu não negociar com eles, isto já aconteceu, impor, por exemplo, exercício físico. E as pessoas tinham de praticar exercício físico porque aquela empresa dava meia hora para saírem mais cedo e um desconto no ginásio. Como deve imaginar, uma empresa de senhoras houve logo de gladiar quem é que mostra a celulite, quem é que tem o fato de treino melhor ou pior. Aquilo deu asneira. O empregador veio ter comigo, dando-nos uma solução que ainda criou mais stress. Eu disse, mas eu não lhe disse que iam todas para o mesmo ginásio. Aquilo acabou, passado meio ano as pessoas desistiram, começaram a achar piada ir para o ginásio, um ano depois veio ele ter comigo e disse, olha, não sei o que é que aconteceu, que agora vêm-me pedir para eu arranjar um desconto no ginásio. Tem de se dar espaço, porque muitas das intervenções são impostas e a pessoa vê com mais uma fonte de stress. A minha instituição faz e eu falto a dizer o quê? Não vou fazer aquilo, não acho piada nenhuma. Há uns tempos atrás mandaram-me yoga do riso. Eu já fiz uma vez num congresso e achei altamente invasivo, e então nós temos também de não impor. Eu diria que é dar a voz. Eu não me calo, portanto, travo-me, está bem? Porque eu começo a falar Está bem, não, está ótimo, eu acho ótimo. Sim, concordo, e às vezes são coisas bastante pequenas até, pequenos sinais que podemos estar atentos e fazer essa auscultação realmente pode ser muito benéfica. E agora a pergunta é do outro lado, é do lado do trabalhador, como é que eu, enquanto trabalhador, faço chegar esta minha preocupação à minha chefia sem ser calimeiro? Não é? Sim, e sem ser queixinhas ou comissão de trabalhadores. Ai que eu sou um desgraçado e a mim tudo me acontece e ninguém me liga nenhuma, não é? Portanto, porque quando entramos neste registro perdemos imediatamente a credibilidade, não é? E principalmente quando é repetido. Mas temos que ter uma forma de comunicar com a chefia, seja ela intermédia ou de topo, de que realmente há qualquer coisa que é preciso mudar porque não está a correr bem. Aí eu diria que a tal explosão é eficaz. Quando acontece qualquer coisa, uma desgraça, alguém que tem o comportamento, é o alerta. Diria que ou alguém, por exemplo, estou-me a lembrar de outras atuações que não propriamente nas empresas, mas mais nas catástrofes ou nos incidentes críticos, o chamado grupo de pares. Há sempre alguém que, por exemplo, a instituição formou e que está atento aos sintomas, outras vezes é alguém que por curiosidade é atento aos sintomas e que faz de porta-voz. Agora, eu diria que é mais difícil, sobretudo quando nós falamos em empresas brutais com muita variedade das características dos trabalhadores. Eu diria que é mais difícil ser o trabalhador a estar sensível para isto. Aí nós precisamos de cima para baixo, de dar a alguém que vai estar atento e que depois vai coletar o que é que são as queixas daquelas pessoas. Portanto, eu diria que numa empresa mais pequena é fácil partilhar e escutar as queixas até no café do que é que as pessoas sentem e depois transmitir a uma chefia para dizer estamos a perceber disto, então, ou podemos desencontrar os horários porque isto facilita para a gestão dos filhos e por aí adiante. Eu diria que é muito mais difícil partir do trabalhador, porque no fundo é o que está mais abaixo e está preocupado em sobreviver, mas não é impossível. Agora temos é distinguir a capacidade, eu diria, não é bem crítica, mas de estar atento. Por isso é que às vezes faz uma mega sessão para toda a gente de formação para dizer estes sintomas existem. E isso às vezes há ali uma sessão gratuita. E aquele semáforo também ajuda bastante. Ajuda, mesmo que a pessoa esteja atenta. Olha, dou-lhe um exemplo, uma vez eu fiz uma sessão, quem é que estava mal? Os funcionários que estavam a dar apoio ao retroprojetor, já foi há 20 anos.
portanto era a maquineta do retroprojetor à moda antiga, que quando eu dei a sessão, se perceberam dos sintomas e pediram para falar comigo em privado no final. E foram eles que receberam, eles só estavam ali para carregar o botão e apagar a luz. E o que eu disse foi tão claro para eles em termos de sintomas que depois veio de baixo para cima e nós uns anos depois fizemos uma intervenção brutal naquela instituição. Mesmo de identificação, até com consumo de álcool, mas eu diria que é mais difícil a pessoa estar-se a perceber daquilo, porque tem uma vida mais sofrida, se calhar com macroestressores, para dizer certo. Isto... Sim, e às vezes confunde-se tudo, não é? Sim, nós precisamos aí se calhar de dar uma injeçãozinha de uma coisa pequenina. Agora já me aconteceu, por exemplo, pedirem-me um webinar destes na hora do almoço. E eu disse, não vou. Primeiro porque eu tenho de almoçar e depois porque é uma fonte adicional para o trabalhador. Deixem-nos almoçar e deem uma hora de trabalho para fazer isso, porque às vezes é uma imposição que ainda estressa mais nessa tentativa de ajudar. Estou a ver aqui uma mãozinha no ar. Estava a tentar ver qual é o nome da pessoa. Ana Lameiras, no meu aparece, mas não consigo ver mais nada. Sou eu. Ok, já estou a ver aqui. Ana. Sou eu. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Ana Lameiras, eu sou psicóloga da Câmara de Lisboa. E nós aqui, portanto, dentro do Serviço de Saúde da nossa Medicina do Trabalho, temos já há 30 anos a funcionar um gabinete de psicologia, que só trabalhamos mesmo para o interior. Portanto, para os nossos funcionários, que são neste momento 7.000 ou qualquer coisa assim do género. Então, somos 9 psicólogos. E temos muitas, digamos, categorias profissionais e muito variadas. Pronto, e a minha questão é a seguinte, nós temos estado a fazer um trabalho aqui com os nossos bombeiros, que nós temos os sapadores, sobre o burnout e o stress pós-traumático, pronto, temos aqui assim um trabalhinho que temos estado a fazer com eles e temos estado a aplicar o questionário do Olby, porque foi aquele que nós vimos que talvez fosse mais, até por causa de uma estagiária que também esteve cá e que fez... Não gosto nada, corte a palavra. Eu ia pedir a sua opinião acerca disso, pronto. E também ia pedir assim, pronto, e agora já me está a responder que não gosta, qual era a alternativa que nós poderíamos recorrer para fazermos aqui um estudo nesta categoria profissional, especificamente, ou não, mas pronto, eles têm de facto umas características muito particulares, não é? Pronto, estão sujeitos a um grande stress, sempre, e portanto daí nós também estarmos mais, agora focalizados para eles, não é? Pronto, portanto a minha questão era esta, se pudesse ajudar, agradecia, obrigada. Olha, eu estou a dizer mal do Olby porque eu adaptei para Portugal com um aluno para cá, portanto reservo-me o direito de dizer mal do meu próprio trabalho, se fosse outra pessoa não me atrevia a dizer, isso é que eu estava a dizer. Porquê é que eu não gosto? Porque acho que o Olby foi uma tentativa de colmatar o facto do MBI, mais lá passou os direitos de autor para uma empresa, ele passou a ser pago. E então a equipa que trabalhou com ela, nomeadamente o Schoffelli, desenvolveu. O Olby não diria que caiu em desgraça, mas acabou por desaparecer um pouco e agora o próprio Schoffelli tem outro instrumento que é o que nós estamos a utilizar, que foi adaptado para Portugal, para a Universidade de Lisboa, que é o BAT, Burnout Assessment Tool. Que tem, parece-me mais pormenorizado, tem queixas físicas, queixas psicossomáticas, parece mais feliz para o burnout no fundo são as equipas que vão reformulando os próprios instrumentos e que me parece que traduz melhor o fenómeno. Mas o que é que acontece para as suas fardas? Uma das minhas investigações também com as fardas, burnout, polícias, bombeiros e INEM, e aquilo que eu vou notando, por exemplo, na polícia nós já conseguimos avançar e fazer a tradução e adaptação para cá de um questionário de stress policial e stress operacional, policial, portanto, operacional e organizacional. E eu não conheço questionários que meçam o burnout em pormenor nos bombeiros, e eu diria que possivelmente pode aplicar este BAT para ver as queixas mais psicossomáticas, mais psicológicas, mas depois o que eu faria, e aquilo que eu tento fazer, mas não tenho tido tempo, é ver se eu consigo um dia construir um questionário de burnout para as fardas em função das suas especificidades. Ando nisto há 20 anos, ainda não consegui, portanto vou-me socorrendo à volta e eu diria que nesse caso seria partir das respostas abertas, o que é que são mais as fontes de stress para eles e sobretudo perguntar claramente e ao longo do ano o que é que tortura, porque isso é muito nítido no stress pós-traumático. As crianças, o não chegar a tempo, o entrar num incêndio pelo resto do chão e virou à direita porque seguiu o protocolo e não virou à esquerda e a pessoa estava desmaiada à esquerda, eu acho
acho que aqui, nestas áreas, ainda é preciso dar a voz aos sujeitos. Eu passo a vida a tentar encontrar, coleciono questionários, ainda não encontrei de burnout nas fardas só para eles. Portanto, no fundo, termina tudo nas entrevistas, faz-se e depois eles não se revêem no questionário. Portanto, eu diria que em vez do burnout, fazer a parte para trás para a identificação dos níveis de stress. Agora, eu já apliquei, portanto, temos uma recolha em mais de 1000 polícias com esta plataforma e eles adoraram porque conseguiam fazer aquilo autonomamente. Temos também já alguns bombeiros, tentar em algumas corporações, mais em estudos piloto, porque é a devolução dos resultados que normalmente os psicólogos reagiam muito mal há uns anos atrás e que agora felizmente já aceitaram que era adere e depois o psicólogo é que vai interpretar. Ali a pessoa olha para ali logo, claro que se uma pessoa estiver no vermelho já precisa de ajuda até para a interpretação, mas tem feito, eu diria quase verdadeiros milagres a identificação precoce. Uhum. E portanto o que me estava a sugerir era qual? Burnout Assessment Tool, BAT. BAT, ok. Se colocar BAT, Burnout Schoffeli, que é um dos autores famosos, consegue encontrar, senão depois também. Okay. Tem mesmo um site e é traduzido pela Universidade de Lisboa. Ok. E esse já está aferido para Portugal, é isso? Não está aferido quando nós falamos em pontos de corte, mas está traduzido e adaptado, validado, está aplicável para Portugal e é permitido utilizar. É um dos que nós estamos a utilizar nas empresas porque não é preciso pedir autorização. Não tem pontos de corte clínicos porque não há dados suficientes e aí pode se tornar perigoso como psicóloga saberá tão bem como eu, digamos, dessa perigosidade. Mas há sempre um patamar a partir do qual nós podemos criar alguns pontos de corte. Ok, obrigada. De nada, boa sorte. Obrigada. Mais questões? Parece que não temos mais questões. Pronto. Cristina, muito obrigada. Obrigada nós. Muito obrigada ao Simão também pela vossa disponibilidade e por estarem aqui. Nós vamos terminar então esta sessão das Speed Talks. Para a semana temos Speed Talks com Rui Trigo Moraes sobre o sistema de custeio industrial. Portanto, isto é uma questão muito, muito voltada para a questão das empresas e dos orçamentistas e para a malta das encomendas e por aí fora, para as compras. E resta-me agradecer mais uma vez. Até à próxima. Obrigada.